Para muitos a morte é um dos maiores mistérios de todos os tempos, pois quem já não se viu pensando sobre este estranho evento? Apesar do avanço colossal do mundo e da ciência, a morte continua sendo um mistério para a humanidade. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Jó, capítulo 14. Desde a antiguidade, o homem se inquieta para descobrir o que é a morte e o que acontece após ela. Esse anseio de desvendar e descobrir o que nos espera ao final de nossas vidas nos angustia, desde o momento em que a morte, como juízo de Deus, foi lançada sobre o mundo. E hoje, apesar de sermos expostos a tantas teorias a respeito desse tão importante assunto, somente a palavra de Deus tem autoridade para falar de tal assunto. Primeiro, quero afirmar que a morte não era plano de Deus para a humanidade, mas veio como juízo de Deus sobre o mundo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3. Ela foi introduzida no mundo como juízo e salário pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6. Mas afinal de contas, para onde vamos? O que vem após a morte? As religiões do mundo dão diferentes respostas a essas perguntas. Alguns ensinam que sua bondade será suficiente para levar você aos céus, mas se for uma pessoa má, queimará no lugar de tormento. Outras religiões ensinam que a morte é apenas uma passagem para outro domínio espiritual, a fim de se juntar aos seus antepassados. Ainda outros ensinam que os mortos renascem e renascem, vão para outro mundo para serem julgados e depois reencarnam em outros corpos. Budismo, hinduísmo, islamismo, catolicismo, espiritismo e tantas outras religiões apresentam diferentes e variadas respostas para o que vem após a morte. Há muitas especulações sobre o que se segue após esse estranho evento. Mas o que nos é apresentado pelas Escrituras, como ele é abordado? Em Mateus, no capítulo 7, e em Lucas, capítulo 16, Jesus ensina que o que nos espera após a morte será apenas dois lugares, céu ou inferno. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que a encontram. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Mateus, capítulo 7. Para os que infelizmente estão caminhando para o inferno, devem saber que será ali o lugar final de todos os ímpios. É um lugar de tormento eterno, é um lugar de trevas, choro e ranger de dentes. É um lugar onde o fogo não se apaga e onde o bicho não morre. Um lugar de lembrança das oportunidades perdidas, remorso, acusador e separação eterna de Deus. Os homens não gostam de falar, nem ouvir sobre o inferno, evitam crer nele. Muitos cristãos sequer pregam sobre ele por achar duro e ofensivo demais. A grande realidade é que ele existe e está aguardando a todos que não creram em Jesus para a salvação. Se para o ímpio a morte é algo horrível, para o cristão significa a passagem para o encontro com aquilo que ele sempre sonhou, o encontro com Cristo na eternidade. A morte hoje já não é uma punição para o cristão, pois em Romanos capítulo 8 diz que não há condenação para todos que estão em Cristo. Com a morte e a ressurreição de Cristo, a morte passou a ter um novo significado. Agora em Cristo, olhamos para a morte com outros olhos. Nós olhamos para a morte como um recomeço e como o fim de todo sofrimento e angústia que enfrentamos aqui. Porque assim como por um homem viu a morte, também por um homem viu a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Romanos capítulo 5. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele usou para dominar todas as coisas. Filipenses capítulo 3. Enquanto, para alguns, a morte significa o começo de uma época de sofrimentos que durará por toda a eternidade, para todos que creram em Cristo e aceitaram sua graciosa oferta de salvação, será o início de um tempo de gozo e felicidade eterna, longe de qualquer coisa que possa nos causar dor ou nos fazer chorar. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21. Diante de tudo isso, o que ele espera após a morte? Dor, sofrimentos e lamentos? É um inferno que jamais será fim?
ou ao lado de Cristo, desfrutando de paz, felicidades e alegrias por toda a eternidade. Quero nesse momento convidar você a crer em Jesus para a tua salvação, o único que pode alterar o curso da tua vida e levar você a caminhar pelo único caminho que te pode levar à salvação eterna e desfrutar de um tempo de eterno consolo, onde todos os tormentos desaparecerão para sempre.